Todos, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem importante e bem relevante, que vocês vão gostarem bastante quando a gente estiver de forma presencial. Hoje, como vocês estão em avaliação, então a escola pediu para eu gravar um vídeo para facilitar assim que vocês não deixassem de ter aula. Claro que alguns demoram mais, outros acabam terminando, mas como vocês não vão para a escola, né? Embora estando lá, eu decidi então gravar um vídeo para contemplar todos. E amanhã, quando a gente tiver de forma presencial, a gente vai dar continuidade a esse assunto e a gente vai falar então sobre algo bem próximo da gente, que é falando sobre o planeta Terra. Então, quando a gente fala sobre o planeta, a gente começa então a refletir por quê nós vamos falar das características do planeta Terra, quais são os tipos de movimentos, quais são os continentes, qual é a localização. Vamos estudar também as coordenadas geográficas, que são pontos que nos ajudam a se localizar, a se orientar. E a gente vai dizer então que o planeta Terra, existem vários questionamentos que são colocados a respeito dele. Muitas vezes, a gente sabe que muitas pessoas não entendem o que é o planeta Terra, quais são as suas características e qual a importância que ele tem de algumas características. Alguns questionamentos são levados em consideração, tipo assim, por que uma parte do planeta que está clara e outra escura? A parte que aparece nas cores verdes, vários tons, bege e marrom, corresponde a quê? E aqui e o trecho que aparece nos tons azuis. Veja aqui, na parte clara é dia, na parte escura é noite. A porção do oceano relativamente próxima à América do Sul está amanhecendo ou anoitecendo. Qual é a forma do planeta Terra? São esses questionamentos que a gente vai tratar, principalmente sobre as características do planeta em que a gente vive, quais são as formas de vida que existem nele e principalmente as suas principais características. E a gente começa então a se questionar, gente. É, e principalmente a gente vai observar que durante esse período o que é que vai acontecer? É, Pronto, pessoal. Espera aí. Então a gente vai observar então aqui que existem várias características que existem no planeta Terra, o planeta em que vivemos. Vamos conhecer algumas características do planeta em que vivemos? Cerca de 70% da superfície do planeta encontra-se coberto por água, formando oceanos, rios e lagos. A gente vai dizer então que existe o planeta, ele é dividido em quatro componentes. Ele é dividido em quatro partes. Ele é dividido pela atmosfera, existe a hidrosfera e existe também a biosfera. E existe também a litosfera. E a gente vai dizer que são esses elementos que que vão formar o planeta Terra. E a gente começa a se perguntar: o primeiro elemento que forma a Terra vai ser a chamada atmosfera. A atmosfera é o que? É uma camada de gases que envolve a Terra, protege a Terra dos choques de meteoritos, permite a existência da vida animal e vegetal e impede o resfriamento mais intenso da superfície da noite. Então, a gente vai dizer que a atmosfera ela é formada pelo nitrogênio, pelo oxigênio, que são substâncias que nos ajudam então a respirar. E já imaginado se a Terra não tivesse atmosfera? Seria um grande caos, porque a atmosfera que permite a vida na Terra permite com que a gente respire, permite também com que exista uma camada que proteja a Terra dos meteoritos e principalmente ela é formada então pelo nitrogênio, pelo oxigênio e também ela tem uma grande importância, seja por proteger a Terra de meteoritos, seja por permitir a vida animal, vegetal e a vida humana, não é que vai ser então a questão do oxigênio e vai impedir o quê? Com que a Terra ela se resfrie rapidamente. A parte líquida da Terra vai ser chamada de hidrosfera.
A hidrosfera, a gente vai dizer então que essa hidrosfera, ela vai ser o quê? Ela está presente em oceanos, rios, lagos e na água subterrânea, né, de uma forma geral. Depois nós temos a biosfera. A biosfera reúne a imensa quantidade de espécies que existem na Terra. Biosfera significa um conjunto de vidas, seja vegetal, seja animal. Nós vamos ter também a litosfera, que é a parte sólida da Terra. Nós vamos dizer que a litosfera vai ser então a parte sólida da Terra. A gente vai dizer que é uma camada superficial na qual ela está a crosta terrestre, que é a superfície da Terra. Nós vamos dizer que essa superfície da Terra, que nós chamamos de litosfera em geografia, ela é formada por rochas. São por rochas minerais e pelo solo, no qual a gente planta. Então a gente vai dizer que a superfície da Terra ela é formada por rochas minerais e também pelo solo. Então vejam que existem várias características importantes sobre a Terra que nós temos que entender. A Terra ela é formada principalmente 70% por água. Nós vamos dizer que ela é formada por 4 partes: a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera. São 4 elementos, são 4 partes que juntas formam a superfície, vão formar então o planeta Terra. Nós temos a atmosfera, que é a camada de gases. Nós temos então a biosfera, que é um conjunto de vidas, seja vegetal, seja animal. Existe a hidrosfera, que é a água, e temos a litosfera, que é formada por rochas e pelo solo. Cada uma delas tem a sua importância para a vida humana. A gente vai dizer que a Terra, ela é dividida em três, ela vai ser formada por 3 camadas. Nós temos a crosta terrestre, que é a superfície da Terra. Nós temos o magma, que é formado então pelo derretimento de rochas, né, devido ao interior da Terra ser muito quente. E temos o núcleo da Terra, que é a parte central, que ela é formada por níquel e ferro, que são 2 metais e fazem com que o núcleo ele seja muito sólido. A gente vai dizer que a Terra ela tem um diâmetro, ou seja, tem um tamanho que, claro que a Terra não é uma esfera perfeita, não é totalmente redondinha, não. A gente vai dizer que ela tem 12.756 quilômetros. Nós vamos dizer que ela é achatada nos polos, que são atravessados pelo eixo imaginário da Terra. A quantidade de terra submersa da Terra é mais 2 vezes superior à emergida. Então a gente vê que a quantidade de terra submersa da Terra é mais 2 vezes superior à que está na superfície da Terra, que a gente consegue ver. Então a gente vai observar então que o polo, que são essas regiões mais em cima da Terra, vejam aqui, nós estamos à nossa direita, a gente vê que tem esse 23,5 graus. Então, nessas duas extremidades, no extremo norte e no extremo sul, ela vai ser o que? Um pouquinho distorcida. Ela vai ser o que? Um pouco achatada, na verdade. Isso acontece por quê? Principalmente porque a gente começa a diferenciar que a Terra ela não é uma esfera, ela não é totalmente redondinha. Devido ao seu movimento, né, um movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo, ao si mesma, nós vamos dizer que a Terra ela tem um formato geóide. E o que significa um formato geóide? Vai ser então um local que não tem, que vai ter uma deformação. Por isso que a gente vê que os polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, vocês veem que ela tem um pouquinho baixa. Não é totalmente redondinha como a gente consegue ver, a gente consegue imaginar, não. Veja que isso acontece devido ao quê? Devido ao movimento que a Terra ela faz ao redor de si mesmo. Quando a Terra gira ao redor de si mesmo, nós vamos dizer que uma parte da Terra ela começa então a sofrer uma deformação. E os polos, né, que é a região do Polo Norte e do Polo Sul, ela é um pouquinho achatada. Então a gente vai dizer que não é uma esfera. A Terra tem um formato geóide. Nas esferas do satélite mal se percebe, mas a Terra ela tem forma levemente achatada nos polos, o que nos leva a dizer que ela é geóide. As linhas do Equador. Traçando-se um círculo imaginário a igual a distância nos polos e perpendicularmente ao eixo terrestre, temos a linha do Equador, que divide a Terra em 2 partes iguais, denominadas Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul.
Também a gente tem aqui a linha do Equador. Traçando-se um círculo imaginário a qual a distância dos polos, nós vamos dizer que a Terra ela é dividida por uma linha no meio, que é na horizontal, deitado, que vai ser que divide a Terra em duas partes iguais, denominadas hemisfério norte e o hemisfério sul. Para a gente começar então a saber, a se orientar e a se localizar, nós vamos dizer que a geografia ela decidiu então dividir a Terra em duas partes. Dividir então ela em paralelos, que são linhas imaginárias que nos ajudam a se orientar e a se localizar. A linha do meio são 5 linhas. A linha do meio é a linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul. Acima dessa linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer e temos o Círculo Polar Ártico. Abaixo do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e temos então o Círculo Polar Antártico. São 5 linhas imaginárias que são chamadas de coordenadas geográficas que nos ajudam a se orientar na superfície da Terra. E a gente então começa a se perguntar, a perceber que a Terra também ela tem dois tipos de movimentos. A Terra, tanto ela gira ao redor de si mesma, né, como também a Terra ela vai girar ao redor do Sol. Nós vamos dizer que o movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo como podemos perceber, tem um questionamento bem interessante aqui. Durante esse intervalo de tempo, o planeta ele é iluminado uma parte e outra não. A gente vai dizer aqui, ler uma tirinha de Mafalda, que é assim, lê a tira de Mafalda. Como podemos perceber que a Terra gira? Primeiro, devido, né, a ter os dias, existir o dia e a noite, né? O dia claro, que vai ser a noite escura, né, que é o oposto. A gente vai dizer que existe um movimento chamado de movimento de rotação. E esse movimento de rotação, ele é o quê? É um movimento que a Terra faz, movimento de rotação é um movimento que a Terra faz ao redor de si mesma. Ela dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou seja, a gente diz que um dia ele tem 24 horas. Não exatamente, mas ninguém vai dizer, daqui a 23 horas, 56 minutos e 4 segundos eu darei aula novamente. Não. A gente vai dizer então que o movimento de rotação ele dura aproximadamente 24 horas. E a principal consequência desse movimento vai ser o quê? A existência do dia e da noite. A gente vai dizer também que existe um movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma. Essa volta ela não é circular, é um movimento elíptico, ou seja, existe mais uma parte alta, existe uma parte baixa. A velocidade de aproximadamente 30 km por segundo, ou seja, é muito rápido. Nós vamos dizer aí, então, por exemplo, que o movimento que a Terra faz ao redor do Sol dura 365 dias e 6 horas. Vejam aí que o movimento que a Terra faz ao redor do Sol não é um movimento circular, mas elíptico. Existem, ou seja, não é totalmente circular, totalmente redondinho não, certo? Observe que a ilustração a seguir, que o eixo da Terra se apresenta inclinado. A inclinação do eixo da Terra, combinado com o movimento de translação, provoca uma desigual distribuição da luz do Sol nos dois hemisférios no decorrer do ano. A gente vai dizer que devido então a uma parte da Terra estar bem próxima nesse movimento que a Terra faz, a gente vai dizer que alguns lugares do planeta Terra estão mais próximos ao Sol, enquanto o outro lado da Terra não recebe tantos raios solares. Por isso que a gente vê que anualmente existem as estações do ano. Nós vamos passar pelo verão, pela primavera, pelo inverno, que inicia no próximo mês, e também temos o outono, que vai iniciar no próximo ano. Então a gente vê então, pessoal, que é isso que a gente observa, que nós estamos no outono agora. A gente vai observar então que o movimento de translação, ele provoca então as estações do ano. E essa estação do ano, ela vai significar o quê? Ela vai provocar uma desigual distribuição dos raios solares na superfície da Terra. Uma parte da Terra vai estar mais próxima ao Sol, enquanto outra vai estar mais distante. Por isso que a Terra ela tem
diferentes estações do ano. Devido a uma época do ano o planeta está mais próximo ao Sol e a outra região ela vai estar mais distante. Então por isso que a gente vai observar aqueles dois tipos de movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação.